Olá, amigos, tudo bem? Nós vamos continuar aquela série a partir do primeiro áudio que nós falamos ainda hoje, ainda há pouco. E o tema agora é o homem, um vaso caído. Como eu falei no primeiro áudio desta série que estamos iniciando, ou que estamos falando, eu disse, segundo as Escrituras, que o homem foi feito como um recipiente, como um vaso, para conter e algo dentro de si. Este é o alvo, o objetivo, o propósito eterno de Al-Hurrim para com o homem. Então, tanto Adão quanto Ravial, Adão e Eva conhecidos, eles foram colocados ali para multiplicar e encher a terra, guardar e cultivar o jardim. Essa era a sua missão aqui, e reinar sobre todas as coisas. Mas como nós sabemos, Ialro tem um adversário, Hassatã. Hassatã, cujo título significa exatamente o adversário, uma vez que ele pecou contra Ialro, ele já sabia também que Ialro iria criar o homem. Então, embora que talvez alguém possa discordar, e eu não vou discutir sobre isso, mas eu acredito que em algum momento, provavelmente, Ialro revelou isso aos seus auxiliares principais antes de criar o homem. Pois bem, então, uma vez que Ialro agora tem um adversário, e embora que Ialro não tenha dito diretamente para Adão que existia esse adversário, ele deu uma ordem a Adão. E ele disse: de todas as árvores que estão no jardim do Éden, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres ou comerdes, certamente morrerá. Então, este vaso, que foi criado à imagem e semelhança de Ul-Rim, ele foi criado um ser moral, um ser inteligente e moral, e que ele deveria seguir única e exclusivamente àquele que lhe criou. Ninguém mais. Nenhuma voz deveria falar naquele jardim a não ser a voz do Criador. Mas ele não deu atenção a isso, não deu atenção às palavras que Al-Hurrim falou a ele, e a sua esposa comeu daquele enganado pela serpente, que representa ali a Hassatã, comeu do fruto do qual ela não deveria comer. Como talvez fosse muito mais difícil a Hassatã alcançar Adão diretamente, ele o alcançou através da sua esposa, da sua mulher, da sua auxiliadora, a Ravial. Ravial, enganada pelo inimigo, comeu daquele fruto que não deveria comer, que não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com tantas coisas que a gente ouve ali, que também não foi nada simbólico, ali foram coisas reais, concretas. Então, ela comeu porque ouviu a voz não do seu par, do seu líder, mas ouviu
a voz de alguém estranho àquele jardim. E Adão aceitou normalmente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e no dia em que ele fez isso, algo aconteceu com ele. Ele que nunca tinha tido medo da voz de algo, que nunca tinha tido problema nenhum, não tinha visto, não se via nu. No dia em que ele comeu da árvore, o casal se viu nu. Se viu sem roupas, sem vestes. E aí eles correram para se esconder. O que aconteceu então que fez com que estes dois seres criados agora estivessem sentindo medo, insegurança, que fez com que eles mudassem a sua personalidade, a sua maneira de ser, a sua relação com o Criador, que antes eles não tinham medo, não tinham insegurança, não se viam nus, mas agora eles estão com tudo isso, com medo, se escondendo, tentando ocultar o que fizeram. Meus irmãos e amigos, o que aconteceu foi o seguinte: algo que não deveria entrar no homem, entrou no homem. O homem, como eu falei no primeiro áudio, foi feito para ter algo como seu conteúdo, como aquele que viria morar dentro dele, habitar dentro dele e viver por ele, e viver nele para toda a eternidade. Mas como o homem não ouviu aquela palavra, desobedeceu aquela palavra, algo entrou dentro dele. Aí você me pergunta, que algo foi esse? As Escrituras nos revelam que foi o pecado. Preste atenção. O pecado. O que é o pecado? O pecado, primeiramente, é a natureza pecadora, corrupta, mortífera de Hassatã. Certo? Então eu quero lhe alertar que enquanto um vaso feito para conter o seu Criador e alvo, certo? Se você não se permitir, não aceitar que ele seja o seu conteúdo e Al-Hurim através de Al-Hushua, quem vai habitar em você, quem vai morar em você é o pecado, e este pecado habitando em você faz você agir como se fosse um adversário do Criador. Você não é mais aquele vaso neutro para conter ao Criador, mas você passa a ser um vaso cheio de uma outra natureza, de um outro tipo de conteúdo que fará você agir como adversário do Criador. E esta coisa, esta natureza, é chamada nas Escrituras de o pecado. Essa palavra pecado, ela tem dois significados, ou duas definições. Uma das definições é que pecado é a transgressão da lei. Mas veja só, naquele tempo não existia a Torá, não existia o Taná, e não existia a Brit Hadashah, o Novo Testamento, que eram, naquele tempo, a lei. Então, era as palavras que Alro disse, as orientações, as determinações que Alro disse para Adão. De toda a árvore que está no meio do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta era a lei, esta era a palavra, certo? Esta era a ordem, esta era a Torá, estas eram as recomendações de Alro para Adão e Ravial. Porém,
eles não obedeceram. Então o pecado é definido nas Escrituras como a transgressão da lei. Isso é um lado. Que lei? São as palavras de Al-Urim. E também é dito que a significação disso é também errar o alvo. Que alvo era o alvo para Adão? Qual é o seu alvo? Qual é o alvo que te faz viver para todo sempre? E aquelas árvores ali, elas têm algumas aplicações, mas a aplicação, o significado delas ali era testar a obediência do homem, daquele casal. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal representava a desobediência. Então veja, se você for um homem desobediente ao plano de algo, o inimigo vai lhe atacar e vai entrar em você e vai lhe destruir, de um modo ou de outro, agora ou depois. Então, aquele homem ficou agora cheio de uma natureza que ele não deveria ter dentro de si, e essa natureza mudou, derrubou, jogou por terra o seu padrão. As Escrituras em Eclesiastes dizem-nos que o homem foi feito por Yahweh perfeito, certo? Quer dizer, o homem era reto. O homem não tinha algo que fosse contra as ordens de Yahweh, mas ele tinha escolhas a fazer. Ou obedecer Yahweh, comendo apenas de todas as árvores, ou ele o desobedecia comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então hoje, meus amigos, meus irmãos, se você de fato, hoje, século 21, ano 2018, hoje, certo? No dia em que eu estou gravando este áudio, 26 de abril de 2018, as escolhas continuam. Se nós queremos ser arruinados, é só você desobedecer ao Criador. Mas se você quiser ter uma vida que o agrade, uma vida abençoada, apesar dos sofrimentos aqui na terra que nós passamos, eu vou falar isso na frente, porque a gente sofre, você precisa obedecê-lo. Então, o que fez o homem cair do padrão que Yahweh o criou, o fez? Desobediência. E a desobediência gerou do homem, trouxe para dentro do homem um outro conteúdo, a natureza maligna. E é por isso que as Escrituras nos dizem que os homens são raça de víboras, raça de cobras, serpentes. Então, dentro de uma serpente tem uma substância que nós conhecemos por veneno. E hoje você vê guerras, você vê furtos, você vê roubos, não só de pessoas ignorantes, mas de pessoas esclarecidas, que se chamam doutoras, que se chamam de tantos títulos. Por que elas fazem isso? E você se questiona, é porque dentro dessas pessoas habita a natureza do maligno. E é por isso que tantos atos de desobediência contra as orientações de Yahweh acontecem e são feitas. Eu não posso passar do tempo, eu vou encerrar esse áudio agora. Muito obrigado, até a próxima.